Olá, turma, tudo bem? Vamos aqui hoje para mais uma videoaula e o tema será República Velha. Esse período da história do Brasil, né, que compreende aí de 1889 a 1930. 1889, ano da proclamação da República, quando a monarquia é abolida no Brasil, Dom Pedro II é afastado do poder, e 1930, período em que Vargas assume a presidência do Brasil. Tá? Vou compartilhar aqui o slide com vocês, como eu havia dito, período entre 1889 e 1930. A primeira coisa que nós temos que saber, né, são as características políticas desse período. Certo? Logo quando a República é proclamada no Brasil e Dom Pedro é afastado do cargo de monarca, não houve tempo hábil para realizar as eleições. Então, formou-se um governo provisório até que eleições ocorressem e era necessário também ser feita uma nova Constituição para o Brasil, tendo em vista que a Constituição que estava vigente era a Constituição ainda do período da monarquia, né? E agora o Brasil entrava no novo modelo de governo, né, que era a República. Então, a nova Constituição deveria ser feita. A primeira fase da República Velha é chamada de República da Espada. Por que da Espada? Porque os nossos dois primeiros presidentes eram militares. Eram militares, por isso chamado de República da Espada, de 89 até 94. Foram eles Deodoro da Fonseca, depois ele renunciou, né, devido à pressão, e em seguida Floriano Peixoto. Tá? O governo de Deodoro da Fonseca foi marcado pelo quê? Pela Constituição de 1891, Constituição essa que não tinha mais, né, o voto censitário por renda, o voto não era mais censitário, porém, só poderia votar os homens maiores de 21 anos alfabetizados. Mulheres não estavam inclusas e 80% da população também não, porque a grande maioria era analfabeta, né? Naquele tempo não tínhamos escolas como temos hoje. Aí o que acontece? Boa parte da população então estava excluída, né, do processo eleitoral, de participação eleitoral. Quando Deodoro da Fonseca assume a presidência do Brasil, pessoal, um dos sonhos dos republicanos, né, das pessoas que pensavam em tornar o Brasil uma república, era justamente modernizar o Brasil. Daí o lema positivista em nossa bandeira, ordem e progresso. E eles achavam que esse progresso seria possível com a industrialização, com a alternância da economia, deixando de ser dependente somente do setor agrícola para também ter um setor industrial forte. E aí o que acontece? Deodoro da Fonseca, através do seu ministro da Fazenda, Rui Barbosa, ele vai adotar uma política na qual o governo vai emprestar dinheiro para que as pessoas abram suas empresas, seus negócios. O problema é que boa parte desse dinheiro, das pessoas que tiraram esses empréstimos, não pagaram. Isso gerou, então, uma crise chamada crise do encilhamento. Isso acabou levando posteriormente à queda de Deodoro da Fonseca. Floriano Peixoto assume, então, o seu lugar. Floriano Peixoto, né, tentaram derrubá-lo do poder mais de uma vez, inclusive com a chamada Revolta da Armada, mas ele terminou o mandato. Tá? Posteriormente, nós vamos ter início no Brasil a chamada República Oligárquica. Tanto a República da Espada como a República Oligárquica são subtópicos, né, da República Velha. Tá? A República Oligárquica, ela se caracteriza pelo quê? Pelo poder no Brasil ser exercido pelas grandes oligarquias. Oligarquias são os donos de oligarcas são os donos de terra, os senhores de terra. Quando esses donos de terra eles também têm um poder político, nós chamamos isso de poder oligárquico. Tá? É quando o poder está concentrado nas mãos desses grandes fazendeiros, principalmente os fazendeiros de São Paulo e Minas Gerais. Características desse período, então, nós vamos ter como principal elemento da República Velha, da República Oligárquica, a política do café com leite. O que é a política do café com leite? Foi uma política que se caracterizou pelo revezamento na presidência entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Nós temos aqui uma charge, né, uma caricatura, a gangorra, uma hora uma pessoa está por cima, no outro lado ela está por baixo, né? Então, uma hora São Paulo estava na presidência, outra hora o candidato era mineiro. E eles realizavam, então, essa alternância no poder, que ficou conhecida como política do café com leite. O café representando a produção do oeste paulista e o leite representando a produção mineira, tá? Agora você me pergunta, Ricardo, como é que eles conseguiam garantir que o presidente eleito seria sempre ou mineiro ou paulista?
tendo o controle sobre a máquina eleitoral. Como é que isso era feito? Através de 3 mecanismos. Um deles era a política dos governadores. Como era isso? O poder federal, que é exercido pelo presidente, pedia apoio aos governos estaduais, os governadores de estado, pedindo apoio político, né, para que os seus respectivos candidatos fossem eleitos. O governo estadual, por sua vez, pedia apoio aos governos municipais, que são os prefeitos, né? Então, o presidente pede volta para o governador, por sua vez, pede para os prefeitos, e os prefeitos, né, exercem grande influência sobre a cidade, tratam de controlar o voto ali para que os candidatos marcados sejam eleitos. Como é que eles conseguiam garantir que a população ia votar naquele candidato? Através de um negócio chamado voto de cabresto. Naquela época, pessoal, o voto ele não era secreto. Não sei se, acredito que boa parte dos alunos que estão assistindo essa aula já votam, ou já tenham votado, né? Ou já tenham acompanhado os pais numa votação. Você vai na sessão de votação, o voto é secreto, ninguém vê em quem você está votando, né? E aí o que acontece? Naquela época não era assim, o voto era aberto, era numa cédula, você depositava a cédula numa urna, numa praça pública, né? Numa escola, independente de qual era o espaço, e todo mundo olhava em quem você estava votando. O que é que os coronéis então faziam? Os coronéis, que eram os grandes fazendeiros, né, da cidade, de muitas cidades do país, os coronéis que tinham muita influência mandavam seus jagunços, seus capangas, para as sessões eleitorais, e lá os capangas ficavam vigiando em quem a população ia votar, né? Então, obrigava a população a votar no candidato X. Então, ameaçava, ó, fulaninho, se você não votar no candidato do coronel, você morre, ou então você perde o emprego. Então, através da ameaça, a população era obrigada a votar nos candidatos do coronel, né? E aí, depois que o candidato era eleito, vinha-se a troca de favores entre coronel, governo municipal, estadual e federal. Então, para que a política do café com leite existisse, existia a política dos governadores, e ela só era possível porque o voto era aberto. Se o voto fosse secreto, não seria, tá? E aí os coronéis, então, exerciam o seu poder. A gente tem um exemplo aí do político levando o eleitor para votar, né? Voto de cabresto. Cabresto, para quem não sabe, é aquele negócio que você bota no cavalo, no jumento, qual animal for, para poder guiá-lo, né? Esquerda, direita, para, segue. E aí é o cabresto, tá? É o cabresto da chinela não, viu, pessoal? E aí, aqui a gente tem aqui uma reunião dos coronéis, né? O famoso pacto dos coronéis. Para os coronéis reunidos, né? Para tomar algumas decisões. Então, naquele período, o poder dos coronéis era muito grande mesmo. Chegando, inclusive, a mandar mais do que os governadores, né? Eles tinham muito poder. Tá? Nenhum político era eleito na região se não fosse com a bênção do coronel. Lembrando que o poder dos coronéis surgiu lá na época do período regencial, né? Com a criação da Guarda Nacional, tá? Foi dada essa patente de coronel aos fazendeiros, aos grandes fazendeiros das principais regiões. Entendido a estrutura política da República Velha, vamos agora abordar alguns aspectos econômicos e sociais. Inicialmente, a principal riqueza do Brasil era o café ainda, obviamente, tá? O café era a principal riqueza, produzido ali no Oeste Paulista, né? No caso em São Paulo, e no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. Agora, outro produto que vai ser destaque e durante um período da nossa história vai ser responsável por 40% das exportações que o Brasil realizava para fora do país, né? Exportações, vai ser a borracha, né? A borracha que era encontrada na região norte, nos seringais, uma árvore chamada seringal, e aí muitos nordestinos foram para a região norte e, né, passaram a ser chamados de soldados da borracha para trabalhar nas fazendas de seringal, explorando então esse produto, né, e tentando enriquecer com isso. Só que na verdade quem enriquecia não era o pobre do soldado da borracha, não. Quem enriquecia era o dono do seringal, tá? Por que a borracha teve um grande destaque nesse período? Porque na época houve a Revolução Industrial, houve o surgimento dos primeiros automóveis e, como vocês sabem, os pneus eram feitos de borracha. Daí, o Brasil ter ganhado destaque nesse período, tá? Posteriormente, algumas mudas foram levadas da região norte para a Ásia e aí foram plantadas lá e a produção lá era muito maior. Aí a borracha que
acaba entrando em declínio. Mas, assim, durante o ciclo da borracha, pessoal, isso permitiu um desenvolvimento econômico, né? Um desenvolvimento da infraestrutura da região norte muito grande. Duas cidades aí se destacaram, Belém e Manaus. Manaus, inclusive, tem um teatro belíssimo, né? Que foi construído no período áureo aí do ciclo da borracha. É o Teatro Amazonas. Isso aqui é a vista dele por fora, né? Olha que teatro magnífico, né? Aqui é a vista dele por dentro, um dos teatros mais bonitos do Brasil. Aqui nós temos aqui o trabalhador, o soldado da borracha, trabalhando. Ó, como é que ele faz? Ele faz alguns cortes no caule da árvore, né? Formando um pequeno caminho e bota um pote no final. Aí ali vai escorrer um líquido que é o látex, tá? E aí no final ele pega esse líquido, né? Passa por um processo onde eles esquentam e vira uma borracha, tá? Os soldados da borracha passavam dias embrenhados na floresta, explorando e depois voltavam, tá? Vamos lá. No período do ciclo da borracha, o Brasil vai anexar o Acre, né? Primeiro vai haver uma guerra pela região do Acre, que pertencia à Bolívia, e depois vai ser anexado através do Tratado de Petrópolis, em 1903, onde ele paga a indenização e anexa o Acre ao Brasil. Tá? Aí, posteriormente, pessoal, o início da República ele vai ser marcado também pelo processo de industrialização. Alguns fatores que aconteceram na República Velha que funcionaram isso. Era o próprio interesse já de quando se proclamou a República, a expectativa de se modernizar o Brasil, né? De deixar o Brasil menos dependente da agricultura. Outro foi a crise de 29 e a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, né, o Brasil, a maior parte dos seus produtos manufaturados, industrializados, o Brasil comprava do mercado europeu. Só que quando teve a Primeira Guerra Mundial, em 1914, os países europeus tiveram que concentrar a sua produção, né, em suprimentos para a guerra, deixando de vender para o Brasil. O Brasil, então, teve que fazer o quê? Teve que produzir. Né? Já que eu não posso comprar da Europa, a Europa não está me vendendo, eu vou ter, então, que aprender a produzir. Então, o primeiro surto de industrialização no Brasil, importante, significativo, vai se dar com a Primeira Guerra Mundial. Né? Outro vai se dar com a crise de 29. A crise de 29, nós estudamos já numa outra aula, em outra videoaula, onde a crise de 29, que atingiu os Estados Unidos era o nosso maior comprador de café. Aí, com a crise, os Estados Unidos deixam de comprar nosso café. Isso nos obriga a tentar diversificar a nossa economia. Então, esses dois fatores meio que impulsionaram o Brasil a ter que se industrializar. Tá? De onde veio o dinheiro para industrializar o Brasil? Dos próprios cafeicultores. Não é à toa que a região mais industrializada do Brasil é a região sudeste, onde se encontra Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, mas principalmente Rio e São Paulo. Os próprios cafeicultores, né, do Vale do Paraíba e do Oeste Paulista investiram capital na industrialização. Daí o fato das indústrias se concentrarem lá. Outro elemento importantíssimo no processo de industrialização do Brasil foi a vinda dos imigrantes para cá. Muitos imigrantes, principalmente portugueses, espanhóis, alemães, italianos e japoneses, migraram para o Brasil, né, em busca de melhores condições, em busca de ascensão social. Uns vieram para trabalhar, outros vieram para investir. Então, isso permitiu um grande desenvolvimento. Tem aqui uma imagem para mostrar para vocês. Ó. Aqui são algumas famílias de imigrantes. Tá? Família Balduco, família de imigrantes que veio nessa época, da Itália, que é dona da empresa Balduco. Você já deve ter visto aqueles panetones que vende no supermercado, né? Da Balduco, pronto, família de imigrantes italiana. A família Saraiva, né? Que veio de Portugal. É a família dona de nada mais, nada menos do que a grande empresa de fast food Habib's, né? É deles, imigrantes portugueses, vieram também nessa época. Nós temos também a família Nakaya, né? Que veio do Japão, que é a família dona daquela empresa do molho shoyu, né? Então, pessoal, olha a importância que os imigrantes tiveram para o desenvolvimento também da economia nacional, tá certo? Claro que muitos imigrantes não abriram empresa, muitos vieram para trabalhar mesmo aqui na empresa de outras pessoas. E aí esses imigrantes, além de trazerem sua força de trabalho, eles trouxeram também sua cultura, né? Seus costumes e as ideias. Trouxeram com eles muitas ideias do comunismo, do socialismo, do anarquismo, e isso fez com que os trabalhadores aqui no Brasil, né, os trabalhadores da fábrica, já se organizassem, né?
devido a essas ideias que foram trazidas por esses imigrantes. Surge, então, no Brasil, com esse surto de indústria, surge também um movimento operário, as ligas operárias, que vão lutar por jornadas de trabalho de 8 horas, férias remuneradas, um salário mínimo, entendeu? Melhores condições de trabalho, descanso semanal. Essa luta de trabalhadores acaba culminando mais tarde com a criação de um partido, o Partido Comunista do Brasil, em 1922, tá? Nós temos aqui a manchete do jornal A Gazeta, ó, a agitação proletária estende-se por todas as fábricas, né? É uma notícia de 1917. Foi um movimento que antecedeu a grande greve geral, tá? Então, assim, vai começar a ação dos trabalhadores ainda no período da República Velha, né? A industrialização no Brasil foi tardia, daí a questão do movimento dos trabalhadores também aqui ser tardia em relação ao que aconteceu na Europa. Como era a situação dos negros no Brasil, né? A abolição, ela aconteceu em 1888, um ano antes da República ser proclamada. Apesar dos negros estarem libertos, não serem mais cativos, né? Não serem mais escravos, a situação deles no Brasil era muito deplorável, tá? Eles não tinham acesso à educação, eles não eram inseridos na sociedade, sofriam preconceito. Para vocês terem ideia, a capoeira, que é uma característica da cultura afro, a prática da capoeira era considerada crime, né? Alguns alimentos de origem africana eram considerados pelos médicos, diziam que fazia mal, né, à saúde. Então, houve assim um estereótipo muito negativo. A cultura afro, né, e os negros no Brasil ficaram muito estigmatizados aqui no começo, tá certo? Daí os negros, então, começaram a se organizar para poder tentar construir uma imagem positiva sobre eles, fundando jornais, revistas, né? Fortalecendo os aspectos da cultura afro no Brasil, tá certo, pessoal? Mas, inicialmente, os negros, eles ainda sofrem, né? A gente vê aí casos de racismo. Há quem diga que o racismo não existe no Brasil, isso aí é que é conto de fadas. Pelo contrário, o racismo é presente e é necessário nós reconhecermos o racismo para poder superá-lo. Se eu não reconheço que ele existe, como é que eu vou superar? Né? Então é importantíssimo. E os negros, nesse período, eles sofreram bastante para se inserir na sociedade. Tá? Uma revolta, um movimento social muito conhecido nesse período da República Velha foi a revolta da vacina. A capital do Brasil, naquela época, era o Rio de Janeiro. O prefeito do Rio de Janeiro era Pereira Passos, né? E o Rio sofria com muitos problemas de saneamento, muita sujeira, as ruas eram estreitas, tinha muitas doenças, febre amarela, varíola, né? E aí o que acontece? O prefeito queria modernizar a capital, era a capital do país, espelhando-se na grande capital europeia da França, que era Paris, né? E aí, espelhando-se na arquitetura francesa, né, de Paris, ele tenta, então, modificar o Rio. As avenidas são alargadas, né? São feitos postes iluminando a cidade. Só que, para isso, ele também tinha que fazer alguma medida sanitária para combater as doenças, senão os turistas não viriam para a capital. É aí, então, que entra um sanitarista chamado Oswaldo Cruz, que vai desenvolver uma vacina para combater as principais doenças que atingiu o Rio de Janeiro naquela época. Qual foi o problema? Na hora de se tomar a vacina, as pessoas não queriam. Os opositores políticos do prefeito, né, começaram a acusar, dizendo que a vacina fazia mal, matava, criando um terror em torno daquilo. Havia também a questão de que a vacina ela é aplicada, pessoal, no braço, nas nádegas ou na coxa. Imagine naquela época a sociedade extremamente machista, onde a mulher andava com o corpo todo coberto, cobria o braço inteiro, o vestido ia até o calcanhar, a mulher mostrar o braço, mostrar uma nádega com uma coxa para poder receber uma vacina. Era um atentado ao pudor naquela época, né? E aí a população rica e pobre se une então, em torno contra a obrigatoriedade de se tomar vacina. A vacina era, a gente chegava lá, levava o policial junto para poder aplicar a vacina. Então a população se revolta, vai literalmente virar uma luta armada, né? Até que depois o movimento se acalma, o movimento é reprimido e com campanhas de conscientização, aos poucos as pessoas vão se vacinando. Outro movimento que aconteceu também na capital do Brasil foi a revolta da chibata. O que era isso? A Marinha Brasileira, a patente mais baixa na Marinha, né, era composta principalmente de marinheiros negros,
negros. Isso, 90% era de marinheiros negros. As patentes mais altas não, né? Eram de formado por pessoas brancas. E aí o que é que acontece? Além dos marinheiros ganharem muito pouco, o salário deles ser muito baixo, existia um castigo chamado o castigo de chibatada, onde o marinheiro era preso ao mastro do navio e recebia chicotadas. A questão é, esse castigo, essa punição, ela remetia ao período da escravidão. Vocês acham que se os marinheiros fossem brancos, esse castigo existiria? Obviamente que não. Então era um castigo carregado de preconceito, de racismo, né? De subjugação ali do negro. E aí um dia os marinheiros então tomaram o navio, apontaram os canhões do navio para a capital do Rio de Janeiro, a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, exigindo o fim do castigo corporal de chibatada e o aumento dos salários. O presidente não tem outra opção senão aceitar. Ele acaba com o castigo de chibatada, aumenta o salário dos marinheiros e diz que não vai prender nenhum dos revoltosos, mas depois ele prende, tá? E muitos vão para prisões lá em regiões bem afastadas do Brasil, tá certo? Mas o movimento obteve sucesso, conseguiu o fim dos castigos, né, de chibatada, e mostrou a força da luta dos negros aqui no nosso país. Outro movimento de destaque, pessoal, é o movimento messiânico. Esse messiânico vem da palavra realmente Messias, né, que é o Messias, o Salvador, Jesus Cristo. E aí recebe esse nome por quê? Vou dar aqui o exemplo de Canudos, né? Existia na cidade de Quixeramobim, cidade ali vizinha, a Quixadá, aqui no interior do Ceará, um cara chamado Antônio Conselheiro. Dizem as má línguas que um dia Antônio Conselheiro chegou em casa e encontrou a mulher dele deitada com um policial na cama, né? O policial lá literalmente metendo bala na mulher dele. E aí o que acontece? Antônio Conselheiro não se revoltou, viu a mulher traindo ele, não fez nada, né? Não se revoltou contra a mulher, com o policial muito menos, o cara não ia enfrentar o policial. E aí ele saiu por aí pregando a palavra do Senhor. E ele deixou o cabelo crescer, usava aquela batina surrada, comprida, aquela chinela franciscana, aquela sandália franciscana, e pregando a palavra do Senhor. Num sertão nordestino extremamente pobre e miserável. Pessoas que já eram pobres materialmente falando, e aí chega uma pessoa com a palavra de amor, de conforto, o cara não tinha onde cair morto, falou, vou seguir esse Antônio Conselheiro, né? Tá falando de uma salvação e tudo, vou seguir ele, eu não tenho nada a perder mesmo. Então os sertanejos começaram a seguir Antônio Conselheiro, até que ele se assentou num arraial na Bahia, o Arraial de Canudos. Lá nesse arraial, onde ele se assenta com os sertanejos, eles criam uma comunidade coletiva, onde todo mundo trabalhava para todo mundo. Não existia patrão, existia um líder, que era Antônio Conselheiro, que era tanto o líder da comunidade como o líder religioso, e todo mundo trabalhava para todo mundo, né? O excedente eles vendiam fora da comunidade. Existiam aqueles que cuidavam da segurança, os que cuidavam de produzir alimentos, de construir casas, de cozinhar. Então, era uma comunidade coletiva que vivia em harmonia. O problema foi que as pessoas começaram, os sertanejos que trabalhavam para alguns fazendeiros daquela região, começaram a ir para o arraial, porque era melhor você morar no arraial, onde todo mundo trabalha para todo mundo, ou trabalhar para um fazendeiro que lhe explora, morar no arraial de Canudos. Com isso, os fazendeiros começaram a perder mão de obra. E aí os fazendeiros ficaram desesperados. Olha, temos que acabar com esse arraial, porque senão todo mundo vai querer criar um e nós vamos ficar sem trabalhadores. O que acontece então? Eles não podiam simplesmente atacar o Arraial de Canudos. Eles inventaram, então, a história de que Antônio Conselheiro era a favor da volta da monarquia. Ele era a favor da volta da monarquia no Brasil. E aí, ao saber disso, o presidente do Brasil manda tropas para lá. Vão existir 3 grandes batalhas que vão ser narradas pelo jornalista, vão ser narradas no livro, na obra Os Sertões. E aí, o que acontece? Nessas 3 batalhas, o Arraial de Canudos é destruído, acusado de ser monarquista, o que era uma grande mentira, né? Na verdade, ele foi destruído porque era um risco para a ordem social daquela época, no olhar dos fazendeiros, tá certo? Perdurou de 1893 a 1897. Muito parecido com o Arraial de Canudos, foi contestado. Contestado foi uma comunidade coletiva também, liderada inicialmente pelo Beato José Maria,
na divisa entre os estados de Santa Catarina e Paraná, salvo me engano. E aí o que acontece? Recebe esse nome porque a região onde a comunidade existia era alvo de disputa entre os dois estados. Pelo mesmo motivo que aconteceu com Canudos, o Arraial de Contestado também foi destruído, tá? Vamos destacar aí também a figura do Padre Cícero. O Padre Cícero era um padre aqui de Juazeiro, interior do Ceará. Ele ficou muito conhecido depois que ele estava dando a hóstia para os fiéis de sua paróquia e quando ele colocou a hóstia na boca da beata, ela virou sangue, né? E aí começaram a chamar Padre Cícero de um padre que proferia milagres, né? Que realizava milagres. Ele ficou muito conhecido. Padre Cícero, né? Ele tinha dois aspectos. Tinha um aspecto do Padre Cícero político e Padre Cícero o padre realmente que se preocupava com as pessoas. Padre Cícero tem uma história dele famosa, que um dia o comerciante da cidade chegou para ele e falou: Padim, meu comércio minha vida tá ruim. Aí o padre perguntou: mas você trabalha com o quê? Eu trabalho com venda de lamparinas, velas, essas coisas. Aí o Padre Cícero falou assim: ó, abra sua venda tal dia. Aí foi o que aconteceu. O Padre Cícero organizou uma romaria para de noite. Como a romaria era à noite, as pessoas teriam que comprar lampião, velas, essas coisas. E aí foram todos comprar na loja do cara. Então, assim, o Padre Cícero tinha dessas, ele era muito astuto, muito esperto, né? Ele tentava ajudar ao máximo a população sertaneja daquela época, tá? Esse prestígio que ele tinha por parte da sociedade cearense, né, mais especificamente da região do interior do Ceará, fez com que muitos políticos se aproximassem dele pedindo apoio. Com isso, ele ganhou também prestígio político, chegando inclusive a derrubar um governador do nosso estado, né? Nós vamos ver isso depois em História do Ceará, tá? Então, o movimento Padre Cícero aí também muito importante. O cangaço, pessoal, nós nem podemos crucificar o movimento do cangaço, mas também não podemos romantizar. É um meio termo, né? Uma linha muito tênue. O que acontece? Imagine, o sertão hoje nordestino já é pobre. Naquela época era mais pobre ainda. O pessoal morria de fome, morria de sede, literalmente. Tá? Então imagine aí sertanejos pobres, crianças órfãos, que não tinham como sobreviver. Elas começam a andar em bandos, criar grupos, são os cangaceiros. Para sobreviver, eles vão assaltar fazendas, né? Vão roubar, né? Claro, não é crime, mas era uma estratégia de sobrevivência, entendeu? Não roubava por prazer, era uma estratégia de sobrevivência. E aí, por isso que os historiadores tratam o cangaço como um movimento social, né? E aí, o que acontece? Nós temos cangaceiros que realmente agiam como bandidos, cometindo crimes de trollagem, e há aqueles outros que roubavam apenas dos grandes fazendeiros. A gente nem pode romantizar tanto e nem crucificar tanto, né? É necessário um olhar bem crítico em relação ao movimento do cangaço. O cangaceiro mais conhecido foi Antônio Conselheiro, tá? Opa, desculpa, Antônio Conselheiro não, Antônio Conselheiro Canudos. Lampião, nós temos aqui a foto do bando do Lampião, né? Lampião, ao lado de sua esposa e o seu bando, tá certo? Aqui, em pé, do lado direito, Padre Cícero, né? E aqui em cima, uma foto dos sertanejos do Arraial de Canudos. Tá? Três fotos históricas, né, para a história do nosso país. Então, assim, é necessário olhar bem crítico em relação a essa situação dos cangaceiros, tá, pessoal? É um movimento social. Se condições tivessem sido dadas para essa parcela da população, obviamente esse movimento não teria existido. Tá? Convênio de Taubaté, o que foi? O Convênio de Taubaté foi o seguinte, sempre nos momentos, vocês sabem que o preço de um produto ele é regulado pela lei da oferta e da procura. Se eu tenho muita oferta de um produto, né, e pouca procura, o preço baixa. Se eu tenho pouca oferta e muita procura, o preço sobe. Então, o que acontece? Quando havia superprodução do café e a população não consumia aquele café, os cafeicultores não conseguiam vender tudo, o preço baixava. Para o preço não baixar, o que, o governo fazia? O governo comprava o café. Olha que absurdo, o governo ia comprar o café dos cafeicultores para poder manter o preço sempre alto. O governo usava o dinheiro dos impostos pagos pela população para poder comprar o café e satisfazer o bolso dos cafeicultores. Isso aí ficou estabelecido no Convênio de Taubaté em 1906, tá? Para finalizarmos aqui a República Velha, pessoal, o último movimento que nós temos que entender é o chamado movimento tenentista. O movimento tenentista o que é?
Muitos militares no Brasil estavam insatisfeitos com os rumos da República, né? Inclusive, muitos arrependidos de terem apoiado a proclamação. O movimento tenentista, então, foi um movimento organizado por militares que queriam acabar com a sem-vergonhice que era, com a corrupção que existia na República Oligarca. Esse voto de cabresto, essa política dos governadores, o convento de Taubaté, né? A corrupção. E aí, a gente tem quem vai inaugurar o movimento tenentista vai ser o movimento do 18 do Forte. O movimento no qual o combinado era que os quartéis, né, do Brasil se rebelassem, só que apenas uma pequena parte se rebelou, muitos desistiram na hora que o movimento iniciou, e aí restou apenas 18 em um forte específico do Rio de Janeiro que marcharam dando início ao movimento, né? Você ficou conhecido como o movimento do 18 do Forte. É bem emblemático, não teve sucesso, mas foi bem emblemático. Outro movimento é a Coluna Prestes, um movimento formado por um tenente chamado, por um militar chamado Carlos Prestes, onde ele vai marchar por todo o país, ó, tentando formar um exército, tá? Um exército para poder fazer uma revolução no país. Mais tarde ele acaba enveredando para o socialismo, ok? E aí tem esse início, então, a crise na República Velha. A crise de 29 contribuiu, né, para que o modelo da República Oligárquica, da República Velha, fosse colocado em xeque. Os problemas do Brasil não estavam sendo resolvidos. Começa a se falar, começa então a crise no nosso país e a necessidade de mudança. Vamos ver logo em seguida que mudança foi essa que culminou com a Revolução de 30 ou o golpe de 30, como queira chamar, né? Para alguns revolução, para outros golpe, a ascensão de Vargas ao poder. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Que tenha ficado claro. E vamos que vamos. Até mais.